Shalom a todos, Gemara Khatimatová, uma boa selagem e inscrição para o livro da vida deste novo ano. Bom, eu vou trazer aqui então um comentário, um pequeno estudo sobre Yom Kippur. E eu gostaria de começar compartilhando com vocês uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando estava próximo de Yom Kippur, e um irmão, que inclusive é judeu também, mas ele não frequenta sinagoga, não pratica judaísmo. Ele vai numa igreja evangélica, embora ele tenha essa origem judaica, mas não pratica. E aí ele me pegou de surpresa numa determinada situação, porque havia um compromisso que nós iríamos participar juntos, e aí ia cair bem no dia de Yom Kippur. E eu falei para ele que eu não poderia ir porque era Yom Kippur. Mas ele sabia que eu creio, que naquela época eu também cria em Yeshua, e aí ele me questionou, mas por que você vai então celebrar Yom Kippur? Já que Cristo ele já nos perdoou todos os pecados, ele já é a nossa expiação, ele não falou com essas palavras, né? Mas ele usou esse argumento. E eu confesso que naquele momento eu fiquei um pouco inseguro, eu não soube exatamente o que responder para ele. Porque, se vocês pararem para pensar, até que faz sentido. Yeshua é a nossa expiação definitiva, e isso é uma grande diferença, um paradigma que existe no judaísmo tradicional, no judaísmo não messiânico e no messiânico. Para o judaísmo tradicional, faz muito mais sentido, nesse aspecto, comemorar, né, celebrar Yom Kippur, fazer todos esses rituais todos os anos, porque eles não consideram essa expiação do Mashiach. Então, eles acreditam que eles precisam ter esse momento para clamar a Deus e receber essa expiação. Mas enquanto a nós que somos messiânicos, que cremos em Yeshua, que sabemos desse ato único que ele fez e trouxe expiação. Então faz sentido para nós continuarmos fazendo todos esses atos de Yom Kippur como se nada tivesse mudado? Então essa foi esse pensamento que foi gerado naquele momento, e eu fiquei pensando nisso, e eu não soube exatamente como responder a essa situação. E levou muitos anos para eu desenvolver um entendimento, uma ideia, que hoje, se eu fosse falar com ele, eu saberia exatamente o que responder. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco disso hoje. E isso tem muito a ver justamente com essa imagem que está ali. Vocês estão vendo ali o sacerdote, o sumo sacerdote, e esses dois bodes aqui. Embora nós tenhamos lido Levítico 19, que é uma leitura muito importante, talvez a passagem mais importante de toda a Torá, mas para a gente entender o fundamento do Yom Kippur, nós temos que voltar lá para Levítico 16. Então, lá em Levítico 16, nós vamos ter Parashá Aharemot, depois da morte dos filhos de Aharon, que eles morreram por ter trazido aquele fogo estranho, que eles fizeram aquela atividade no incensário, entraram no lugar santíssimo e por isso eles morreram. E aí disso vem uma regulamentação da parte de Deus de, não, olha, vocês não vão entrar de qualquer jeito no santo lugar. Existe apenas um procedimento aceitável para que o sumo sacerdote, esse sim, entrará no santo lugar. E ele terá que fazer várias coisas, não pode entrar de qualquer jeito. Mas teve que acontecer uma tragédia para que eles aprendessem isso. E é interessante que esse episódio trágico lá de Nadab e Abiú, ele está relacionado justamente com o Yom Kippur. Então, o sumo sacerdote, para entrar no santo lugar, ele tem que fazer uma série de rituais, uma série de procedimentos. Primeiro, lavar-se em água, vestir-se, né, com as vestimentas santas de linho, né, diferente daquela vestimenta padrão, que também tem componentes azul celeste, e o éfode, e todos aqueles detalhes. Nesse momento ele vai vestir-se praticamente apenas com linho, totalmente branco. E aliás, esse é um dos motivos que as pessoas costumam se vestir de branco, também em Yom Kippur. Além também de se assemelhar com os anjos.
Ele deveria sacrificar um novilho por ele e por sua casa. E aí ele toma os 2 bodes, um é por hatat, oferta pelo pecado, e um, depois nós vamos ver, enviaria para o deserto para Azazel. Também um carneiro por olá, oferta de elevação. E aí ele lança a sorte sobre esses 2 bodes. A tradição nos diz que ele colocava numa urna uma pedra branca e uma pedra preta, e aí ele precisava retirar a pedra branca com a mão direita, e aí essa pedra seria colocada sobre o bode que seria para Hashem, né, que seria sacrificado. E, consequentemente, a outra seria a pedra preta, que seria para Azazel. Então, um pelo Senhor, que daí seria o Hatat, e a outra por Azazel. E aí, por fim, depois de ter feito tudo isso, aí ele vai acender o incensário, que foi exatamente o que Nadav e Abiú fizeram. Aí sim ele pode acender o incensário e entrar no lugar santo. Desculpe, no lugar santíssimo. No lugar santo ele já estava. E aí ele vai fazer o seguinte, então. Depois degolhará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o sangue para dentro do véu, e fará com que o sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Então reparem que no verso 16, assim fará expiação. Quem fará expiação? O sumo sacerdote. Então nós temos lá desde o princípio que a pessoa que faz expiação pelo povo é o Kohen HaGadol, o sumo sacerdote. Agora vamos parar para analisar aqui um pouco essa questão dos 2 bodes. Então veja que os 2 bodes é um sacrifício único. É um procedimento de expiação diferenciado dos demais que havia. Quando nós vemos os tipos de oferta, né, que eram trazidos lá, desde Levítico 1, a gente vê que tem vários tipos de ofertas que são trazidas no altar, muitas delas com animais, mas geralmente é levado um animal. Ou às vezes é até levado mais de um. Só que aqui existe uma particularidade, são 2 animais que são levados, um é morto e outro é liberado. Mas se o processo de expiação requer o derramamento de sangue, né, o processo do que o animal é degolado e sai o sangue, se esse é o fundamento do sacrifício por expiação, então por que o outro animal não é morto? Ele é enviado. E outra coisa, mas o segundo não vai para Azazel? E o que é Azazel? Que é interessante nós sabermos isso. Na verdade, não existe uma unanimidade por parte dos rabinos para responder isso, porque esse termo Azazel ele aparece nessa ocasião e não é explicado exatamente o que é. Só diz que vai para Azazel. Então, disso surgem algumas hipóteses. A primeira é que Azazel era um local rochoso, íngreme, um penhasco. Depois, em outros relatos da literatura judaica, vai corroborar com essa hipótese, que é um local rochoso, íngreme, um penhasco, para o qual ele era levado no deserto, e até ele acabava despencando de lá e morria. Existem algumas interpretações um tanto quanto mais místicas, que vão dizer que Azazel, na verdade, é um demônio ou um anjo caído. E, finalmente, nós temos uma interpretação mais literal e simples de que a palavra Azazel, ela se autoexplica. Seria a palavra Ezel, que significa simplesmente um bode que foi mandado embora. Um animal que foi... animal não, o bode, né? Que a palavra é bode, Ezel, mandado embora. Então é um bode que foi solto no deserto e foi embora e não se soube mais dele. Então aí perguntamos, então, mas por que então esse tipo de singular de procedimento? Não bastaria então apenas um sacrifício de um bode apenas?
E é até interessante que se nós pararmos para pensar que era um sacrifício que era feito por todo o povo, mas era só 2 bodes. Não era 2 bodes por família, por exemplo. Era 2 bodes por toda a comunidade. E não poderia ser um bode apenas. E por que deixado solto? Se a expiação vem da morte e derramamento de sangue do animal. Então, vou pegar emprestado o jogo que o Yakov geralmente traz. Foi ele que iniciou isso aqui, mas eu vou pegar emprestado aqui essa brincadeira. Onde já vimos isso? Porque a particularidade desse sacrifício, desse processo, ela vai aparecer em uma outra situação na Torá, relacionado a esses elementos aqui. E baseado nesses elementos, vocês já conseguiram identificar do que estamos falando? 2 aves limpas, pau de cedro, carmesim, sopo, vasos de barro e águas vivas. Estamos falando da Parashá Metzorá, Levítico 14. A lei da purificação do leproso depois de curado. Então diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2, veja aí, quantas? 2. 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Eu coloquei em destaque ali 2 palavras ali. As 2 aves vivas e carmesim. O carmesim geralmente era usado um pano vermelho. Um pano de cor carmesim ou escarlate. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim, e o sopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo e soltará. Opa! A segunda ave também era solta, igual o bode. E soltará viva sobre a face do campo. Então, vemos algumas semelhanças aqui. No primeiro momento, nós vemos que tem 2 animais. E um deles era imolado, sacrificado, degolado. E o outro era solto. Solto vivo. E aí nós vamos compreender que, no caso, essa lei do leproso depois de sarado envolve uma singularidade, envolve uma situação à parte, que é o quê? É quando o leproso ele poderia voltar à vida em comunidade, porque ele estava limpo, a lepra tinha cessado. Mas ele precisava fazer esse ritual para que o sacerdote o declarasse o quê? Limpo. Então, o procedimento de tsarat envolve então esse elemento diferente de um simples processo de expiação. Então, quando nós estamos falando de expiação pelo pecado, oferta pelo pecado, pela culpa, necessita sacrificar o animal. Mas aqui nós estamos falando de algo além disso. Nós estamos falando de uma mudança de status do indivíduo, em que ele saía do status de lepra, de impureza, para um estado de pureza. Só que não é aquela impureza ritual que as pessoas tinham da decorrência de fluidos do corpo, por exemplo, ou de fluxo de sangue, ou por ter comido um animal não kasher, ou por ter encostado num cadáver. Porque nesse caso a pessoa ficava impura só até o pôr do sol, e depois bastava ela lavar suas vestes e lavar o seu corpo e já estava automaticamente pura. Mas aqui não. Aqui a pessoa precisava ser primeiro curada. E essa cura, num processo de tsarat, num processo de lepra, só poderia acontecer através de um milagre. Era um dom de Deus essa cura. A pessoa não era curada, ia lá, tomava um remédio, passava lá um unguento na pele, depois ali de 1 ano estava curada. Não. Essa era uma doença que geralmente vinha da parte do Eterno, era uma doença
espiritual, e o próprio surgimento da doença também é um milagre, só que para o mal, e a cura também era um milagre para o bem. Então, através desse milagre, a pessoa ela se tornava limpa. Ela voltava à vida. Nós já estudamos nesse contexto da Parashá Tazri e Metzorá, que a lepra era um estado de morte que a pessoa tinha porque ela saía do convívio da comunidade, tinha que se isolar, ir para um lugar afastado. Geralmente eles habitavam em catacumbas, em cavernas, para ficarem escondidos, distantes do contato de qualquer um. Ou seja, no estado da pessoa praticamente uma morta-viva, né? Não tinha... dependia que alguém passasse por lá e deixasse alguma comida para ela. Era uma vida muito miserável. E aí, então, quando ela era curada, voltava para uma vida de verdade. E isso está associado com o conceito de purificação do qual nós estamos falando. Então, a pessoa se tornava limpa, pura, ou seja, viva. Então, e mais uma vez, né, nós estamos falando de qualquer tipo de impureza, mas é desse tipo de impureza em particular. Então, com essa grande conexão, nós certamente derivamos um diferencial do Yom Kippur. Nós começamos a entender que Yom Kippur é um dia que não é apenas para perdoar pecados, mas é um dia em que nós nos tornamos limpos diante do Eterno. Nós estamos falando da purificação do povo inteiro. E aqui nós temos que entender que uma diferença entre pecado e impureza, nesse sentido. Pecado é um ato, é uma ação feita errada. Já a impureza é algo que está ligado intrinsecamente conosco, está ligado ao indivíduo. O pecado está ligado ao ato de pecar, e a impureza é o resultado disso nas nossas vidas, no nosso estado de espírito, no nosso status de vida. Em que quando nós pecamos, então ficamos impuros. E mortos, né? Porque o pecado gera a morte. Então, quando Deus perdoa um pecado, ou até quando você perdoa a ofensa de um irmão, de uma pessoa que te ofendeu, você está basicamente falando assim: ok, então vamos anular isso que foi feito errado, vamos apagar isso, passar uma borracha e está tudo bem. Ou seja, você anulou aquela obra lá e ficou em paz com a pessoa. Mas você não pode tornar aquela pessoa isenta daquilo. Você não pode dizer para a pessoa assim: você está limpa. Você pode passar uma borracha no que foi passado errado. Você pode não considerar mais o erro, aquilo que causou a ofensa. Mas você imputar algo no coração daquela pessoa, você não tem esse poder. E apenas Deus é que tem esse poder. É algo mais profundo, é algo que está mais enraizado lá no nosso interior. Purificar significa mudar intrinsecamente a pessoa. E aqui nós vemos a importância do papel do sumo sacerdote. Então nós vemos que, claro, em ambos os casos, tanto na purificação após a lepra, quanto no Yom Kippur, no caso da lepra era o sacerdote, não o sumo, era o sacerdote. Em Yom Kippur é o sumo sacerdote. Mas apenas o sacerdote, ou o sumo sacerdote, então, pode declarar alguém limpo. Veja que interessante isso. A pessoa não pode se autodeclarar limpa. Ainda que ela fosse curada da lepra, ela obtivesse essa cura, e a prova disso é que até Yeshua respeitou essa ordenança, porque Yeshua curou o indivíduo que estava leproso, mas ele ordenou que ele fosse até o sacerdote e oferecesse a oferta que Moisés ordenou. Porque o sacerdote lá do templo é que tinha a autoridade para declarar aquela pessoa limpa, de modo que ele pudesse continuar tendo a sua vida restaurada em comunidade. Então é o sacerdote, ou o sumo sacerdote, que tem esse poder de fazer a declaração de pureza.
E no Yom Kippur nós vimos que é o sumo sacerdote que conduz o ritual e é ele quem faz a expiação pelo povo. Como está escrito lá em Levítico 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e dos seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Então esse verso aqui, ele justamente fala disso. Ele fará expiação pelas imundícias, pelas impurezas e pelas transgressões e pelo pecado. Por isso que são 2 bodes. Um é para as imundícias e outro é para as transgressões. São 2 elementos que nós estamos falando aqui. E nós tínhamos visto alguns elementos adicionais lá na lei do leproso depois do sarado. Nós tínhamos visto lá o carmesim. Embora a Torá não fale nada sobre isso no regulamento do Yom Kippur, mas é interessante que nós vamos verificar essa prática do fio carmesim associado ao bode expiatório. Lá em Isaías capítulo 1, verso 18, diz assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E nós temos aí alguns relatos no Talmud que vão trazer essas evidências de que era utilizado o fio carmesim. Então diz lá no tratado Yoma: Ele amarrou um fio de lã carmesim na cabeça do bode expiatório e o virou na direção em que deveria ser enviado. Mais adiante diz assim: Ele foi amarrado no animal novamente após ele ter sido enviado para o deserto, imediatamente antes de ser empurrado de um penhasco. Até na epístola de Barnabé, embora não seja canônico, né, isso, mas ele cita também o fio carmesim. Observe o que foi ordenado: pega 2 bodes bons e iguais e oferece-os e deixa o sacerdote levar um como holocausto pelos pecados, mas o que eles farão com o outro? E cuspis nele e cutucai-o e atais a lã escarlate sobre a sua cabeça e assim que seja lançado no deserto. E no Tratado Shabat também diz o seguinte: Como sabemos que uma tira de cor carmesim está amarrada à cabeça da cabra que é enviada para o deserto? Porque está dito: se os seus pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Por um milagre, essa tira de cor carmesim ficou branca, mostrando assim ao povo que eles foram perdoados de seus pecados. E Rabi Ishmael diz: agora eles não tinham nenhum outro sinal? Havia um fio carmesim amarrado na porta do santuário. Quando a cabra chegasse ao deserto, o fio ficaria branco. Então existe também esses relatos em que havia uma ação sobrenatural do Eterno, que quando o animal, o bode, ele era enviado para o deserto, ele era enviado com metade desse fio, e a outra metade ficava no templo, desse fio carmesim. E aí quando ele chegava no final do seu destino, se tudo foi feito corretamente, se o ritual fosse feito de forma correta, então o fio ele ficava branco, associado com aquela passagem de Isaías, que ainda que seus pecados sejam como a escarlata, ficarão como a lã branca. Então agora vamos trazer o entendimento de Yeshua nesse contexto. Nós já sabemos, né, que Yeshua é o sumo sacerdote, né, como é bem explicado lá na carta aos Hebreus. E agora vamos ler essa passagem também que está lá em Yoma. Nossos rabinos nos ensinaram: durante os últimos 40 anos, antes da destruição do templo, o lote para o Senhor não subiu com a mão direita, nem a tira de cor carmesim tornou-se branca, nem a luz mais ocidental brilhou, e as portas do templo se abririam por si mesmas. Então é interessante que lá no Talmud também existe um relato de que parece que esses rituais do Yom Kippur perderam sua eficácia após a vinda de Yeshua, após Yeshua ter morrido e ressuscitado. E todos esses rituais, que aconteciam algumas coisas interessantes e milagrosas, que mostravam o sinal de que
Deus havia perdoado, de fato, os pecados do povo, tinha purificado o povo naquele momento. Esses sinais não apareciam mais. Curiosamente, logo após a vinda de Yeshua. O que corrobora, então, o entendimento de que essa obra, né, de Yeshua sendo por sacrifício, ele mesmo, faz com que esses rituais eles perdessem a eficácia, porque parece que um ritual maior e mais poderoso suplantou, né, suprimiu esse outro ritual, esses rituais com os bodes. Tanto é que, não muito tempo depois, o templo foi destruído, como o próprio Yeshua havia previsto. Aí em Mateus 24 diz que não ficaria pedra sobre pedra. E é aqui que nós começamos a entrar, desde a destruição do templo até hoje, nesse momento, nesse período, em que não há mais como fazer esses rituais, em que não tem mais um sumo sacerdote, não tem mais os bodes, não tem mais o templo, não se faz mais isso. Então, como continuar a cada ano, como que o povo poderia a cada ano receber esse perdão, essa purificação de Deus? Mas nós temos Yeshua aqui. Então, Yeshua já cumpriu de forma maior e única esse sacrifício, esse processo. E é até curioso que, anos antes da morte de Yeshua, nós vemos quando ele vai para o deserto, logo após o seu batismo, ele justamente vai para o deserto, enquanto que Yohanan, né, o imersor, ele vai para o abate, né, ele é degolado. O que, de certa forma, também é algo curioso com essa questão dos dois bodes, né, que um vai para o deserto e outro vai para a morte. Então, diante disso, nós entendemos que, de fato, sempre foi o sumo sacerdote que trazia expiação pelo povo. Porque algumas pessoas poderiam perguntar, como esse irmão me perguntou, então, mas por que você celebra Yom Kippur? Deus já nos perdoou de forma definitiva. Não precisa vocês ficarem todo ano pedindo perdão. Deus já nos perdoou, não tem mais sentido fazer essas coisas. Mas isso que nós estamos fazendo hoje, esses rituais, né, essas orações, esses dois procedimentos que fazemos, né, esses preceitos que cumprimos hoje, que é guardar esse dia como Shabat, e ainda com uma certa dificuldade, né, porque nem todos podem guardar o Shabat nesse dia, no dia da semana. Aqui nós estamos no Brasil, às vezes não é possível vocês guardar o Shabat. Mas aqueles que podem fazer isso, guardam o Shabat, e também aqueles que podem jejuar, afligir a alma, também o fazem. Mas será que nós fazemos isso porque nós queremos que Deus nos perdoe? É por isso que a gente faz isso? Para buscar perdão de Deus? Então vamos ver lá, a passagem de Levítico 23, a ordenança de se observar o Yom Kippur. O que o povo deveria fazer. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Em algum momento nós lemos aqui que as pessoas tinham que fazer essas coisas para que Deus perdoasse os pecados delas? Isso daqui é Moed. Num momento quando nós temos Moedim, é uma daquelas séries de estatutos que Deus estabeleceu, que não necessariamente tem uma explicação lógica. Como, por exemplo, os 4 elementos de Sukkot lá que as pessoas têm que sair para buscar, né? A planta lá de ribeiro, planta que tem aroma, o etrog.
a tamareira, né? Porque a Torá explica por que tem que pegar essas coisas? Não dá uma razão. E é exatamente o que acontece aqui. A Torá não explica o porquê disso. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é desassociar que, eu estou orando, estou jejuando, eu vou jejuar muito nesse dia, vou jejuar, está prescrito 25 horas, mas acho que eu vou até fazer um jejum de umas 30 horas. Eu já vou jejuar um pouco antes e vou ficar um pouquinho mais que os outros irmãos. E vou ficar orando ali direto, vou passar o dia todo na sinagoga, acho que eu até vou dormir na sinagoga. Outra vez acho que não vou nem dormir, vou passar a noite em claro estudando a Torá. E aí então, Deus ele vai me dar o perdão completo. E aí eu vou ser um novo homem diante do Eterno. Não é nada disso. Se alguém pensa que está fazendo isso, por isso, sinto desapontá-los, mas não vai adiantar nada essa tua intenção. Porque nenhum mérito nosso é capaz de fazer com que Deus nos perdoe. O perdão ele é dado... inclusive tem algumas orações que nós lemos no Sidur que diz assim: perdoa-nos, Eterno, por amor do teu nome, por amor a ti, Senhor. Então não é por nós que nós recebemos perdão. Deus nos perdoa por amor ao Filho dele, que é o sumo sacerdote, que, como nós tínhamos visto lá na Torá, era o sumo sacerdote que traz expiação. Então esses elementos que nós estamos fazendo aqui não é para obter perdão, mas é para reconhecermos a culpa. Aí sim, nós precisamos reconhecer nossa fragilidade. Por isso nós jejuamos, porque quando nós não jejuamos, quando nós comemos fartamente, nós nos sentimos ao máximo. Que nem no Shabat, assim, comer aquela refeição festiva de Shabat, tomar aquele vinho, nossa, como estou me sentindo bem. E agora eu vou fazer tudo que eu quero fazer. No Yom Kippur não. No Yom Kippur nós não comemos, não fazemos as coisas que não nos vestimos da melhor forma, alguns nem tomam banho, muitos não tomam banho, alguns nem escovam os dentes. Justamente para a gente sentir o quão nós somos frágeis e vulneráveis, a ponto de que se a gente não come, a gente já fica fraco, já fica cansado. Para a gente lembrar que Deus é que fornece todas as coisas, inclusive o perdão. Aliás, mais do que nunca. Então, essas coisas que nós fazemos, né, no Yom Kippur, é justamente para nos conectarmos com essa graça divina. Que a gente esteja num estado em que a gente possa captar o quão nós somos dependentes do Eterno. O quão nós devemos adoração a Ele e gratidão. E aí nós confessamos o pecado. Como nós fizemos aqui no Vidui. Confessamos da nossa culpa. Confessamos de forma coletiva, como povo. Para que a gente esteja do lado do nosso irmão, como o Jacob bem falou. Eu talvez não roubei, mas o outro irmão pode ter roubado. Eu talvez não adulterei, mas o outro irmão pode ter adulterado. Mas nós somos uma comunidade. Quando alguém na comunidade erra, os outros são abalados também. Dentro do povo de Israel, mesmo que algumas pessoas permanecessem santas, se algumas estivessem pecando, toda a nação seria destruída. Então nós temos que ter esse sentimento de unidade, e é por isso que nós nos reunimos hoje aqui, porque é santa convocação. Então vamos analisar aqui então os dois principais preceitos, né, que nós guardamos hoje, que é o Shabat, um dia de descanso. O Shabat fala de paralisação. Ele é recorrente em todos os moedim. Desde o Shabat, que já é um moedo por si só, quanto nas outras festas, em Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Todas elas têm Shabbatot no meio. Sinaliza um tempo diferente, né? Um tempo de conexão com o Eterno, tempo de separação, tempo de assembleia, de reunião entre os irmãos, de adoração também. E afligir as almas, né? Que é o jejum dirigido. É diferente de um jejum comum, em que muitas pessoas fazem jejum para emagrecer, por exemplo, para perder peso, mas ela está fazendo jejum e fazendo as suas coisas do dia a dia. Aqui não, é um momento de jejum dirigido. Você está jejuando, mas compenetrado nas coisas do Eterno. Um momento de contrição, de louvor, de adoração, de meditação,
de unidade, união em oração e intercessão. Então, com isso, nós conseguimos entender bem por que nós, messiânicos, crentes em Yeshua, continuamos a nos reunir aqui em Yom Kippur, fazer todos esses rituais, esses procedimentos, porque nós não estamos aqui para clamar a Deus que expie os nossos pecados, porque isso, nós até podemos dizer isso, mas nós não vamos com o nosso mérito, com as nossas ações, esperar que nós vamos fazer algumas coisas e aí Deus vai, então eles estão fazendo tudo direitinho, ok, já que eles fizeram tudo certo, vou expiar os pecados dele. Não é pelo nosso mérito, mas nós devemos reconhecer sim, nós devemos nos colocar diante do Eterno em humildade para reconhecer as nossas faltas, e é fundamental que nós façamos isso, nos colocarmos. Já pensou se todo o Brasil hoje estivesse parando hoje para confessar seus pecados, como o povo de Nínive fez, e dizer assim: Eterno, tem misericórdia e salva-nos. Perdoa-nos por termos nos corrompido, por termos roubado, por termos matado, derramado sangue inocente. Então é isso que nós fazemos. Que as outras pessoas possam saber que a gente faz isso, para que elas também se inspirem a fazer. Não porque nós queremos ser melhor que os outros, mas porque nós queremos lançar esse princípio. Amém?